Você teria coragem de chamar Jerusalém atual de cidade santa? O que você diria? Você não pode negar o fato da realidade, como ela está agora. Ela está, às vezes, pior do que algumas nações ao redor dela. Não posso dizer que ela é o pior das nações, como aconteceu no passado, mas ela se encontra num estado que às vezes é pior do que várias nações. Mas profeticamente eu posso chamá-la de cidade santa. E eu vou mostrar isso nas escrituras. Quando eu digo profeticamente, eu estou me baseando nas promessas de Deus, as quais ele prometeu por intermédio dos seus profetas. Agora presta atenção nisso. Para nós chamarmos Jerusalém de cidade santa, e essa promessa vai se cumprir, ela não vai se cumprir porque a Nova Jerusalém vai descer do céu no início do milênio, contra Apocalipse 20 e 21, contra as palavras dos profetas. Não é assim que vai se cumprir a promessa de Jerusalém se tornar cidade santa. Deus não vai perder Jerusalém para o diabo. Ele não vai ter que destruir aquela cidade porque o diabo venceu ele. Porque daria nisso. Se o diabo colocou a bandeira dele lá, a mesquita, colocou um monte de prostituições lá, e Deus tem que destruir tudo para trazer a do céu, o diabo captou a da terra. Um dia aquela Jerusalém foi santa. Você lê o profeta Isaías e você vê logo de cara Deus falando: a cidade que era fiel se tornou prostituta. A cidade que era santa, agora nela tem crimes, tem isso, tem aquilo, logo no capítulo 1. Mas logo no capítulo 1, transitando para o 2, Deus já fala que vai arrumar aquele lugar todinho. No decorrer das profecias de Isaías, Deus vai falar muitas coisas sobre o 7º milênio e sobre o 8º, isto é, sobre o templo de Ezequiel no milênio e sobre a Nova Jerusalém na eternidade. E essa linha do tempo, embora esteja misturada nos profetas e desmisturada pelos profetas, ela vai ser respeitada até o Apocalipse 20 e 21. Um amilenista e um pós-milenista, eles têm o direito de pegar o grande trono branco e colocar antes do milênio. E por isso colocar a Nova Jerusalém antes do milênio. Eles colocam tudo o que está em Apocalipse 21 antes do Apocalipse 20. Eles têm o direito de fazer isso. Porque afinal eles são filhos de João Calvino. Afinal eles são pós-milenista. O que esperar de um povo desse? O que esperar de um povo que acha que Jesus já está reinando num mundo como esse? O que esperar de um povo que não lê nem o toque das 7 trombetas? Porque lá está bem claro quando Jesus passa a reinar. Escrito com todas as letras, não precisa nem de se aprofundar, de ter uma mente muito escatológica, porque está escrito. E nos profetas também está escrito o tempo em que o Senhor Jesus passa a reinar. Então, eles têm o direito de ser loucos. Agora, pré-milenistas, usando truques amilenistas, truques pós-milenista, usando truques de calvinismo, isso é uma loucura. É uma coisa desenfreada mesmo. E sabe o que é curioso? Que tem alguns canais ao nosso derredor que eles já deixaram a Bíblia de lado há muito tempo. Eles querem só refutar o que está sendo falado aqui e o que está sendo falado em pouquíssimos canais, que ainda são canais remanescentes. São canais que ainda pregam a palavra de Deus. Então, presta atenção. Vocês vão perceber que esses canais que ficam tentando usar truques amilenistas, truques pós-milenista, e pondo a Nova Jerusalém antes do milênio, isso não é um resultado qualquer. Você tem que mutilar um monte de profecias para isso dar certo. E, inclusive, você vai ter que desorganizar a linha do tempo do Apocalipse 20, aonde desde o 19 já está tudo sincronizado. Não tem mais sentido para Deus fazer analepse e prolepse a partir do Apocalipse 19. Ele pode sim explicar um pedacinho de um ponto um pouquinho mais para frente, mas ele não vai ficar mais voltando e invertendo as coisas. Mas os pós-milenistas e amilenistas fazem isso. E agora tem pré-milenista fazendo isso. E é engraçado que aqui no canal, por exemplo, eu já falei de Isaías 19, já falei de Ezequiel capítulo 36 e 39, já falei de Zacarias 12,
E essas pessoas, esses canais, que são canais caídos da graça, caídos da fé e apóstata mesmo, não é qualquer coisinha. São canais apóstatas, porque eles têm o espírito antissemita no coração deles. Deus vai cobrar deles e não é pouca coisa, porque eles estão distorcendo as palavras de Paulo, de Jesus, dos profetas. E quando a gente cita esses textos, pelo menos eu cito eles há mais ou menos 3 anos, simplesmente eles fingem que não existe. Eles ficam só com Gálatas 4 e Apocalipse 21. Alguns ainda usam Isaías 65. Eu estou citando números e capítulos, talvez vocês não estão associando as ideias, né? E o que eu estou falando aqui não é algo que abrange só o meu canal, com alguns canais ao derredor. Alguns canais caídos e 1 ou 2 canais remanescentes. Não é isso. Abrange mesmo o mundo da reforma. Porque o mundo reformado, que na verdade não é nada de reforma, é reforma de Satanás. Esse que está contagiando esses canais. Fato é que essas pessoas têm um espírito antissemita nelas. Elas não matariam judeus, mas elas matam as promessas de Deus para os judeus. Elas matam as profecias. E inclusive elas estão falando em nome de Deus como se Deus estivesse falando por elas. Só que elas não explicam os textos. Eu citei Isaías 19 muitas vezes. Se esses canais covardes estiverem assistindo, é para você a mensagem. Explica. Isaías 19, eu não vou abrir os textos aqui para esse vídeo, mas em Isaías 19, qualquer pessoa pode ir lá conferir. Deus está falando que Israel é bendito, a Síria vai ser bendita, e Israel, o terceiro, a herança do Senhor, e fala o terceiro, uma bênção com eles na terra. Então Israel, e isso é no milênio, né? Israel está sendo contado com o Egito e com a Síria, ou seja, com o norte e com o sul. Mas está sendo contado como o terceiro, uma bênção na terra. Se ali a igreja, esse texto não faz o menor sentido. Deus jamais poderia contar a igreja como o terceiro. Pelo menos tinha que ser contado em primeiro lugar, não é? Ainda que alguém possa pensar, tudo bem, se for o Israel terreno e estiver no milênio, ele estaria em terceiro lugar também, não faz sentido. Claro que esse pensamento tem lógica, mas mesmo assim Deus deixou Israel em terceiro. Terceiro, uma bênção. Pode ser que Deus não colocou Israel em terceiro lugar, porque se Israel terreno vai existir e Deus tem promessas para eles, eles não vão estar em terceiro lugar, eles vão estar em primeiro, com certeza. Mas Deus colocou em terceiro. Seja como for, um povo glorificado não é contado com o Egito e com a Síria e fala é uma bênção no meio da terra. E quem são esses, então, de Isaías 19? Alguém com coração duro vai dizer a igreja. Não tem problema nenhum a igreja ser contada na terra junto com o Egito e com a Síria. Claro que tem problema, porque ela tem o corpo glorificado. A igreja tem acesso aos céus. E ela não só tem acesso, como ela fica nos céus muito tempo. Ela vai para o céu, vem para a terra, vai para o céu, vem para a terra. É como aqueles anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aquilo já aconteceu desde quando Jesus se tornou a escada que liga o céu e a terra, que é o sonho de Jacó. E acontece porque aqueles anjos eleitos venceram as tentações de Satanás no passado e passaram a trabalhar para aqueles que hão de herdar a salvação, que é um texto que está em Hebreus. Então, eles sobem e descem e trabalham, é que a gente não vê. Mas no milênio, tudo vai ser maior. A glória vai ser maior, a fé vai ser maior, a graça vai ser maior. A palavra de Deus fala de graça em graça, João 1. Paulo também fala de fé em fé, Romanos 1. Se eu não me engano, está em Romanos 1. Paulo também fala para os coríntios de glória em glória. Então, no milênio de Cristo, a glória vai ser muito mais do que hoje. Tanto é que as nações que vão ter o Espírito de Deus, e elas vão viver muito tempo aprendendo a palavra de Deus, elas vão viver 7 vezes mais do que nós vivemos hoje. E isso se nós chegássemos até os 120 anos. O conhecimento delas, das nações restantes, vão ser 7 vezes mais do que o conhecimento que nós temos hoje. Porque elas viverão mais tempo num reino onde Satanás está preso, não tem a influência dos anjos e ainda tem
um povo na terra, cheio de sabedoria, ensinando a palavra de Deus, e ainda um povo glorificado, tendo ligação de acesso aos céus e à terra, para ensinar as nações. Então a glória é maior. Significa que Jesus ainda será a escada que liga o céu e a terra, e aqueles anjos subindo e descendo, de João capítulo 1, é como se fosse uma camada dupla de cumprimento, assim como várias outras profecias. Então aquilo no milênio vai ter uma glória maior do que é hoje. Sim, por isso que em Efésios 1, verso 4, Paulo fala que Cristo nos fez assentar nas regiões celestiais. Se a Nova Jerusalém vai descer do céu antes dos 1000 anos, esse texto não faz sentido. Vai assentar nas regiões celestiais como se ela desceu? Vai se assentar ali um pouquinho, aí vai descer com a gente assentado no trono e se cumpre a profecia nesse momento. É a única coisa que vai restar para esses canais caídos falarem. E ainda mais, em Efésios capítulo 2, dos versos 5 ao 7, Paulo fala que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Não é lugar terreno, é lugar celestial. E ainda fala, para mostrar nos séculos vindouros a suprema grandeza da sua graça e do seu poder. E ele continua falando, ou seja, as nações vão testemunhar nos séculos vindouros, que são os séculos dentro do milênio, que tem um povo sendo abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Se a Nova Jerusalém desce do céu antes do milênio, esse texto cai no mar, se afunda e não tem cumprimento. Óbvio que não tem. Não tem sentido Paulo escrever isso se na mente dele a Jerusalém que está em escravidão vai ser destruída e a Nova Jerusalém vem no 1335, não sobra espaço para se cumprir esse texto. As regiões celestiais em Cristo é aonde Cristo está assentado. Ou seja, vão ser séculos de cumprimento para essa palavra que o apóstolo Paulo disse. O mesmo Paulo que escreveu Gálatas 4, que disse que nós somos filhos da Jerusalém do Alto, eu creio em tudo isso. Aliás, eu comecei a ensinar isso daí lá no Japão, na frente de todos esses, porque é um texto que fala das duas casas de Israel. Para você descobrir que Paulo está falando das duas casas de Israel em Gálatas 4, você precisa ir em Isaías 54 e ler todo o contexto, não só do capítulo 54. Mas no capítulo 51, 52, o 53 nem tanto, porque vai falar do sacrifício de Cristo, mas o 54 vai voltar a falar desses tempos. O mesmo Paulo que escreveu isso é o mesmo Paulo que fala que nós vamos ser abençoados lá, nas regiões celestiais. Ou seja, a Nova Jerusalém vai estar no céu, porque se ela desce, quem é que vai estar lá no céu? Vocês entenderam? Então é o mesmo apóstolo. Acontece que Paulo não escreveu só Gálatas. E em Gálatas 4, ele não falou tudo o que é a respeito da Jerusalém terrestre e da Jerusalém do alto. Ele falou só um pouco da realidade que os Gálatas precisavam ouvir. Tanto é que você volta em Isaías 54, que é o contexto de Gálatas 4, e você vê que está falando de um templo na terra que não é a Nova Jerusalém. Não tem nem como ser. Entenderam? Então, citamos Zacarias 12 há muito tempo. Qual é o canal que, querendo contrariar aqui, querendo contrariar ali outros canais, qual é o canal que explicou para você Zacarias 12? Sim, os judeus que estão restando em Zacarias 12, chorando, cada família à parte, eles não foram mortos, eles não foram glorificados, eles estão chorando, cada família à parte. E Deus cita a família de Davi, a família de Levi, tem descendentes de Zadok, e ali tem um monte de judeus que restaram em Jerusalém. Eles vão para onde? Eles não são igreja. Esses canais nunca foram explicar esse texto. E se explicar, sabe o que eles vão ter que falar? Que esses judeus vão ser colocados no meio das nações. Olha a cabeça desse povo. Porque eles têm o espírito antissemita. O espírito de Satanás, neles, não fora deles, mas neles, ataca as profecias. Satanás, ele não ataca o povo judeu somente com morte. Ele ataca teologicamente, profeticamente, para as pessoas ficarem enojadas de Jerusalém, para as pessoas ficarem
idólatras. Tanto é que essas pessoas são trinitarianas, ou seja, elas acreditam que o Espírito é um outro Deus, que é o mesmo, mas é um outro porque é visível, e tem um trono tripartido no céu, onde as pessoas veem 3 deuses no céu, mas os 3 são um só. Isso é coisa de igreja católica. Os apóstolos não falam isso. O Espírito de Deus, que é chamado de Espírito do Santo, proveniente do Pai e do Filho, eu creio nisso. E creio na divindade do Filho. Mas nessa porcaria que eles acreditam, isso daí não é bíblico. E essa coisa horrorosa já vem lá da Igreja Católica. Aliás, todo esse espírito maligno é influência de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona é um dos pais da Igreja Católica. Ele é tipo um teólogo da Igreja Católica e muito respeitado pela Igreja Católica. É também um dos grandes influenciadores de João Calvino. João Calvino até menciona Agostinho de Hipona. E Agostinho de Hipona, ele já tinha aquela interpretação hiperespiritualista, aonde ele converte toda a palavra Jerusalém, Sião, tudo em igreja. E na mente dele era a Igreja Católica Romana, né? E aquele homem é tenebroso. Ele tem as histórias tenebrosas que até os católicos, os que estudam a história e os que são ali da linha católica teológica, até eles ficam confusos na confusão mental que tinha nesse homem, Agostinho de Hipona. E ele foi o influenciador de João Calvino. E esse homem já tinha um ranço de judeus. Ou seja, ele queria aniquilar teologicamente alguma promessa para Israel segundo a carne. Porque quando Satanás não ataca os judeus com ataque mesmo, de matar eles, de querer pegar a cidade, de querer roubar o que Deus escolheu, Satanás ataca teologicamente. Então ele está ao derredor, procurando pessoas que já caíram lá atrás. Quando ele encontra brecha, ele entra. E Deus deixa, porque a palavra está ali, todos têm acesso. Se a pessoa endurece o coração, Deus vai, endurece mais ainda e entrega essas pessoas para pregarem heresias de perdições. Porque essas pessoas jamais entrarão no reino. Porque para chegar no resultado de você pegar a Nova Jerusalém e colocar antes do grande trono branco e ainda deixar o grande trono branco para depois do milênio, olha que coisa maluca. Isso não bate nem com a linha amilenista, nem com a linha pós-milenista. É uma nova linha herética. Para a pessoa chegar nesse resultado, ela tem que distorcer muitos textos para chegar nesse resultado. E o próprio Apocalipse 20. Então, essa pessoa já caiu lá atrás. Ela não se dá conta, por causa do coração duro. E por isso que Deus está levantando pessoas como eu, como Igor, como Pedro. E são poucas as pessoas que eu conheço que falam o que é certo. Mas tem mais, não pensa que é só no Brasil, não. Nos Estados Unidos também tem. Embora lá seja a terra da besta da terra, ou seja, a maioria dos influenciadores malignos se levantaram de lá, vieram para o Brasil. Sistema corrompido, muitas coisas começaram lá. Embora isso, tem pessoas lá que são restantes, são remanescentes. São pessoas que têm luz e que enxergam o templo de Ezequiel como a gente enxerga. Procura aí no YouTube em inglês e vocês vão ver pessoas falando coisas semelhantes ao que eu falo no canal. Nós nunca nos falamos, a pessoa nunca assistiu meu canal, eu nunca assisti o canal dela, eu não entendo inglês, só que como eu fui procurar imagens do templo de Ezequiel em 3D para ilustrar os vídeos, eu acabei caindo em pregações americanas. Falei, peraí, o que esse homem está falando? Estou entendendo alguma coisa. Aí eu coloquei a legenda, o homem falando a mesma coisa que eu falo, e a gente não se conhece. Eu falei, não é possível, eu gravei esse vídeo até no favoritos. Eu vou tentar colocar o link dele no comentário fixo para vocês verem. Agora, eu não sei se ele acredita nas 2 casas, eu não sei qual é a resolução do que eles estão pregando, mas eu ouvi eles falando que vai ter templo de Ezequiel no milênio e fazendo contraste com a Nova Jerusalém e dando algumas explicações, eu fiquei admirado. Eu falei, isso é restauração de verdade. Então, por que esses covardes e mentirosos que se tornaram filhos de Satanás, por que eles não explicam Zacarias 12? E aí, os judeus restantes que estão chorando amargamente como quem chora por um filho unigênito, qual é o resultado? Pega esse vídeo aqui e manda para esses covardes. E se você estiver assistindo, é com você mesmo, filho do diabo. Por que você não explica isso?
Explica Zacarias 14 também. Não só isso, explica Isaías 19. Porque Israel está sendo contado como o terceiro na terra. Não somente isso. Gálatas 4, pega o apóstolo Paulo e coloca no meio do que eu vou falar. Antes de Paulo falar em Gálatas 4 que a Jerusalém atual daquele tempo estava em escravidão com seus filhos, trago para o nosso tempo e digo que a escravidão ainda existe. Paulo estando no meio, falando isso, antes dele, a Jerusalém foi chamada de santa, e não somente foi chamada, ela foi santa, e se tornou escrava. Mas ela foi chamada de santa. No tempo de Salomão, todas as nações iam lá, ouvir a sabedoria de Salomão, foram evangelizadas. Isso tem em Zacarias, em Ezequiel, com muita riqueza de detalhes. Aliás, o livro de Ezequiel é que mais faz alusão a esse tempo. Só que o livro de Isaías já começa falando desse tempo. A cidade que era fiel, nela que habitava a justiça, se tornou prostituta. Mas Deus fala, eu vou restaurar, vou edificar ela. Não a do céu. A do céu não se tornou prostituta. Ou seja, como que eu vou pegar esse capítulo, só Isaías 1, e vou transformar numa nova Jerusalém celeste? Para dizer que as promessas de restauração se cumprem porque a nova Jerusalém desce do céu? Não tem como eu fazer isso porque eu tenho o Espírito de Deus. Se eu não tivesse o Espírito de Deus, talvez eu faria isso. Eu não tenho o espírito de Agostinho de Hipona e nem sou filho de João Calvino. Eu também não sou descendente da Ellen White, porque olha essa linha do tempo. Agostinho de Hipona começou com essa ideia. Depois, essa ideia passou para a Reforma. Calvino, se eu não me engano, ele é pós-milenista. Tem um pouquinho de diferença entre amilenismo e pós-milenismo. Mas é como se fossem os dois chifres da besta, entendeu? Os dois chifres da besta da terra tem diferença entre um e outro, mas estão na mesma cabeça, é a mesma coisa. E se eu não me engano, João Calvino era pós-milenista, que é pior do que o amilenismo. E João Calvino, ele já tinha nojo de judeu. Por isso que ele pega a palavra Jerusalém, Sião, tudo aonde Deus está falando da terra e não somente do povo, ele pega e transforma no povo. E ainda transforma só em eleitos, que parece que são só os calvinistas que são, né? E aí distorce toda a palavra de Deus. Depois, antes de João Calvino, Martinho Lutero, ele já tinha nojo de judeu. Os judeus não ouviram a pregação dele, não quiseram dar ouvido para ele, zombaram dele. O coração dele, que poderia ter sido bom, caiu. E ele terminou seu ministério escrevendo um livro chamado Sobre Judeus e Suas Obras. E nesse livro, eu já li um pouquinho desse livro e ele vende no Mercado Livre, só que é caro. Então eu não comprei para ler esse livro todo. Porque é caro, 300 e poucos reais, mas esse livro é dele. Todos reconhecem isso. Não foi ninguém que escreveu no nome de Martinho Lutero, é dele. E nesse livro, ele influencia as pessoas a matarem judeus. Quando não, desprezar ao máximo. Porque ele falou, esse povo acabou, não é mais de Deus. Deus não tem promessa mais para esse povo. Que espírito que estava em Martinho Lutero? Não era o Espírito Santo. Esse livro foi tão anti-Cristo que esse livro influenciou um homem chamado Adolf Hitler. E quando Adolf Hitler, que também é um alemão, leu esse livro, ele achou que estava fazendo um bem para Deus, fazendo tudo aquilo que ele fez com os judeus. Depois disso, vem outra seita, os adventistas do sétimo dia. E qual é a pregação unânime deles? Em Estevão se cumpriu as 70 semanas e ali Israel acabou de ser nação, deixou. Israel segundo a carne acabou. Agora os filhos de Abraão são os filhos da fé. E cita Gálatas 4. Unânime entre os adventistas. Que espírito que fala por eles? O espírito da Jezabel Ellen White. Vocês estão vendo? Esse espírito, ele vem rondando as gerações e vem caçando pessoas que abrem brecha para ele entrar. E ele entrou em canais. Canal Reino de Deus, com o caído do Israel. Canal Tiago Tis, do Tiago Tis. Graça e Conhecimento, que aliás é um grande comercializador das escrituras. Esse espírito
entrou num canal chamado Papo com Deus, que antes já era papo com o diabo, agora é pior ainda. E ainda fizeram ele se tornar milenista. Ou seja, são calvinistas. E já estão vendendo o livro de João Calvino. Cada um está vendendo alguma coisinha, pode perceber. Esses canais caíram da fé, caíram da graça faz tempo. A Bíblia eles já deixaram de lado faz tempo. Tanto é que eles não vão explicar para vocês Zacarias 12. Eles não vão explicar para vocês Isaías 19. Eles não vão explicar para vocês Ezequiel 36, aonde Deus fala para o povo de Israel e para a casa de Israel. Eu estou citando aqui, irmãos, são vídeos que eu fiz recentemente e eu mostrei na Bíblia tudo direitinho. Aqui eu estou citando para fazer um resumo, beleza? Então vocês podem ir nos capítulos e conferir o que eu estou falando. Eu tenho temor nisso. Não vou citar capítulo errado e falar a palavra errada tendenciosamente. Se eu errar foi porque eu troquei um capítulo ou alguma coisa, mas na inocência. Tanto é que se alguém me corrigir eu vou e arrumo. Agora não é uma citação maligna, uma citação rebelde, como eles estão fazendo. Então eu estou citando de cabeça, tá? Ezequiel 36, Deus está falando da casa de Israel, e logo no começo dos versos, Deus fala que Jerusalém, ela estava sendo chamada pelas nações de terra que desfilha os seus filhos. E Deus fala, as nações blasfemaram o meu nome por causa de vocês, casa de Israel. E Deus fala qual foi a blasfêmia. Quando você lê, você não pega muito bem o que está sendo falado, porque precisa meditar, né? Mas quando você lê, Deus fala, eles falaram, esse povo é do Senhor, mas teve que sair da sua terra. E Deus fala, isso foi uma profanação. Na verdade, a palavra não é blasfêmia, é profanação. Mas é uma blasfêmia, né? E por que Deus considerou isso uma blasfêmia? É uma frase tão simples. Porque quando a gente lê, parece que está sendo apenas um comentário que as nações passaram, olhavam para Jerusalém, que era a glória da terra, dos reinos. Irmãos, era uma coisa que você tem que parar para meditar. Jerusalém se tornou a rainha da terra. Da terra mesmo se tornou a rainha da terra. No livro de Lamentações, Jeremias chama de formosura perfeita. Uma cidade perfeita. Não tinha nada de ouro no sentido da celestial. O pai não estava ali com os querubins, tinha o modelo de tudo ali. Na Jerusalém que Salomão construiu, com a planta que Deus deu para Davi, ali já tinha 4 querubins, não tinham somente 2. Tinha 2 na Arca da Aliança, mas tinha mais 2 ao redor. E aqueles 2 estavam em carros. Ou seja, os detalhes são muitos, a coisa é grandiosa. A rainha de Sabá ficou de queixo aberto. Ela já não acreditava quando falavam da sabedoria de Salomão e de tudo que tinha na cidade. Ela não acreditava. Quando ela foi lá ver, ela disse que não contaram nem metade para ela. E a rainha de Sabá é considerada justa por Cristo no Novo Testamento. Então, olha só a beleza que foi Jerusalém. Se ela foi assim no passado, antes de Cristo, por que Deus não pode fazer isso no futuro depois de Cristo? Só aqui você mata toda a heresia desses canais. Não só desses canais, porque não pensa que eu estou aqui gravando vídeo só para entrar em conflito com um caído. O meu interesse não é esse. Eu vou refutar qualquer um, seja pequeno ou seja grande. Porque quando eu refuto um canal caído desse, pequenininho, seja pequeno ou seja grande, não importa, número de inscritos eu não quero nem saber, não quero nem saber se a pessoa é reverendo ou não. Quando eu refuto essa pessoa, automaticamente eu refuto um reverendo, o Augusto Nicodemos. Ou seja, o prazer que eu tenho de refutar um canal desse por causa do zelo da palavra é o mesmo. Tanto refutar Augusto Nicodemos e Hernandes Dias Lopes com 1,5 milhão de inscritos, ou refutar um canal de 3 mil inscritos, tanto faz. De 20 mil, de 50 mil. Isso não faz diferença para mim. O importante é a verdade aparecer. Vocês estão entendendo? Então, essas pessoas não explicam esses textos. Eles ficam só com Gálatas 4, Apocalipse 21, distorce o 20, pega o 21 e fica falando aqui, a Nova Jerusalém é a esposa do Cordeiro.
E é a esposa do Cordeiro, está escrito. Mas se é a esposa do Cordeiro, ela tem que estar no milênio antes de começar. E por que Deus não fez isso? Por que Deus fala do milênio, depois tem a soltura de Satanás, o engano que ele vai trazer na terra, vai juntar as nações contra a cidade querida, e aí só aqui, se você parar para meditar e pensar que é a Nova Jerusalém que vai estar na terra, que Satanás convenceu as nações a entrar na Nova Jerusalém, porque ele cercar a cidade para quê? Para tomar tudo o que tem lá dentro. Você acha que Satanás vai convencer as nações para tirar o pai do trono, para as nações de homens carnais lutarem contra miríades de anjos, contra querubins, serafins, arcanjos? Só aqui você vê que essas pessoas não estão dormindo apenas, elas estão mortas. E se estiverem dormindo, estão sem azeite. Elas não têm azeite. É impossível. Tem que ser muito retardado espiritualmente para acreditar que Satanás vai conduzir as nações da terra para eles irem lá na Nova Jerusalém, onde vai ter o Pai, o Filho. E ainda vou usar a Trindade para ficar mais pesado, porque eles acreditam na Trindade. O terceiro Deus, o Espírito Santo, arcanjos, querubins, serafins, 24 anciãos. Fora isso, as miríades de anjos. Satanás vai falar para as nações, vamos cercar. Você vai na linha de frente e você vai vir um monte de anjos. E eles são glorificados, mas não tema, tenha fé. A gente vai invadir a cidade. Aí depois, claro, vão vir os arcanjos, são mais poderosos. Mas deixa que eu pego os 7. Aí os homens vão falar, peraí, nós somos um número grande, como a areia do mar. Mas eles são glorificados. Como que nós vamos invadir a cidade? Satanás vai falar, não tem problema. Depois vão vir os arcanjos, deixa que eu pego. Depois que eu derrubar os 7, eu tenho demônios poderosos também. Aí vão vir os 4 querubins. Aquele ali eu mato eles. Eu era um deles, eu mato eles. E os serafins? São 4 também. Serafim, só porque está pegando fogo, aquele ali eu jogo água e apago o fogo deles. Aí depois tem o filho. Esse daí é o que eu luto desde o princípio. Depois que eu vencer o filho, eu tiro o pai do trono. E aí a gente governa o mundo. Beleza? Vamos lá? Irmãos, isso é coisa de retardado espiritual. Aí alguém vai dizer, não, você que é um retardado, porque a gente não fala nada disso. Não fala, mas deveria falar. Alguém pode dizer ainda, mas isso não vai acontecer. Não vai, mas é o plano que Satanás vai ter que elaborar. Porque ele vai ter que convencer as nações a cercar a cidade querida. Agora, faz sentido se os muros da cidade forem muros de pedra. Pode ter pedras preciosas, alguma coisa assim, mas um muro que pode ser penetrável. Faz sentido se os habitantes daquela cidade forem homens de carne. Aí faz sentido o mundo todo cercar a cidade. Agora, falar que vai cercar o Pai, o Filho, o terceiro Deus e todo esse grupo, fala a verdade, isso é coisa de retardado, não faz o menor sentido. Então, por isso que a Nova Jerusalém está, como está, vindo de um novo céu para uma nova terra depois do milênio. E você vai no Apocalipse 20, quando o grande trono branco é estabelecido, o céu e a terra fogem da presença do grande trono branco e eles não voltam mais. Está escrito, não se achou lugar para eles. Se eles acreditam que o novo céu e a nova terra do Apocalipse 21 vão estar antes do Apocalipse 21, quando vir o grande trono branco, o novo céu e a nova terra vai desaparecer e não se encontra mais lugar para eles. Então eles vão ter que admitir que vão ter um outro novo céu e uma outra nova terra. Que é o que a gente prega, mas a gente prega diferente do que eles vão ter que admitir. A gente prega um novo céu restaurado e uma nova terra restaurada. E depois dos 1000 anos do milênio, aí sim o novo céu do Apocalipse 21 e a nova terra do Apocalipse 21 são coisas que o Pai vai fazer. Não vai ter uma participação humana para restaurar as coisas, como no início do milênio, realmente como irá ser. E o profeta Ezequiel, capítulos 38 e 39, já começa a falar do início de restauração, que eu já falei nos vídeos anteriores. Isaías fala que as cidades desoladas serão restauradas, reedificadas, reconstruídas. E ainda tem textos, tanto em Jeremias como em Ezequiel,
dizendo que a casa de Israel vai plantar vinhas e vai comer dessas vinhas. E a fome não vai vir mais sobre eles, porque eles vão edificar casas e nelas eles vão habitar. Esses retardados caídos da fé não explicam nada disso. Coço os ouvidos, porque eles assistem o canal aqui. Eu sei que eles assistem. Eu vejo as postagens na comunidade, o que eles postam, e é tudo para tentar refutar, mas sempre com aquele texto que eles escolhem. É pior do que a linha milenista. E o restante eles fingem que não existe. Então, em Ezequiel 36, Deus está falando, voltando naquele assunto, né? Eu saí, não concluí, mas eu consegui voltar. Deus está falando, o meu nome foi profanado. Essas nações estão falando, esse é o povo do Senhor, mas tiveram que sair da terra. Deus ficou irritado com isso. Porque as nações não estão falando normal, elas estão zombando. Tanto é que Deus fala em Ezequiel 25 e 26 que as nações falavam, bem feita, caiu. Ah, vamos se apossar dela. E Deus volta a falar isso em Ezequiel 36, dizendo que era com desprezo da alma que eles falaram, esse povo teve que sair da terra. Não era o grande Deus invisível que colocou Israel para reinar sobre todos nós? Tiveram que sair da terra. E eles tiveram que sair mesmo porque Deus já havia falado que se vocês não me obedecerem, eu tiro vocês da terra e coloco para um monte de nações. E isso ainda vai voltar a acontecer. Deus disse que ia espalhar eles, que iria juntar e queria espalhar de novo. Está em Zacarias 14. É aquela pedra, como se fosse a palavra de Cristo, respingando nas nações, nas águas. As águas você pode pôr como nações. E isso daqui você pode espiritualizar. Sabe quando você pega aquela pedrinha, aquela brincadeira de rio, que é divertida até hoje, aí você pega e joga, aí você disputa com o outro para ver quem que vai fazer a pedra bater mais? Tic, 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 tic. Sabe? Deus faz isso. É a palavra dele que ele joga e a palavra vai pingando assim, ó, nas águas. Cada pingo é um cumprimento de uma profecia. E quando ela afunda, é o cumprimento final. Tem vários exemplos na palavra de Deus que isso acontece. Então, eles irritaram Deus e Deus falou, eu vou pegar vocês, casa de Israel, eu vou tirar o coração de pedra, vou colocar um coração de carne. Vou colocar o meu espírito em vocês. E vocês vão ouvir a minha palavra e vão obedecer. Aí, alguém pode ler isso daí? E de fato leem e falam. E já leram, já explicaram e falam, é a igreja. Só que pode olhar os vídeos dessas pessoas ou qualquer um que se atreve a usar esse capítulo para falar que é a igreja. Eles pulam os textos. Quando Deus fala, saiba que não é por amor de vós que eu faço isso. Fiquem envergonhados. A igreja envergonhada? Cristo falando para a igreja, morri na cruz, ressuscitei vocês comigo, vou pôr o meu espírito em vocês, mas fica bem entendido, não é por amor que eu fiz isso. É por amor ao meu nome, não por vocês. É isso que Deus está falando em Ezequiel 36 e ninguém pode mudar. Eu já vi pessoas tentando mudar isso, agora recentemente, com Ezequiel 16. Gente, realmente são pessoas caídas e são pastores. A pessoa veio no meu canal, viu o vídeo de Ezequiel 36, que é irrefutável. Deus falou 2 vezes e falou, fique bem entendido, ó casa de Israel, que eu vou fazer isso porque o meu nome foi profanado. E quando vocês estiverem na terra e não tiver ninguém mais para cercar vocês, vocês se lembrarão e terão nojo disso. Terão nojo das suas obras. Aí essa pessoa, esse caído, foi lá em Ezequiel 16, fez uma leitura de porco e distorceu Ezequiel 36, mas não explicou Ezequiel 36 e nem consegue. E lá em Ezequiel 39, Deus fala de novo, mais uma vez. Tem uma tradução que atrapalha a gente, mas eu já mostrei pra gente no hebraico, a palavra certinha, que Deus está falando outra vez. Vocês vão se lembrar da vergonha. Vocês vão ficar envergonhados. Ah, e como que isso vai acontecer? Eu expliquei como que vai acontecer. Já começa
no choro que eles vão ter amargamente em Zacarias 12. Quando Jesus está vindo do céu, vai bloquear, né, vai intervir todos os ataques do anticristo e das suas tropas, Jesus vai matar com a palavra que sai da boca dele os inimigos, vai mostrar que ele foi sempre o Messias que eles rejeitaram e eles estão restando ali. E um templo vai ser construído ali e eles vão ficar envergonhados disso, porque eles vão achar indignos. Mesmo eles não colocando a marca da besta e lutando contra a besta até o fim, eles apostavam no Deus de Israel, mas não conseguiram crer no Filho, até que o Filho veio e eles acreditaram. Então eles não vão se achar dignos disso. E esse é um sentimento que um sentimento que o próprio Deus colocou neles, espírito de graça, espírito de súplica. E eles vão restar ali. E Zacarias capítulo 14, Deus já começa a falar que as panelas da casa do Senhor serão santas, e nelas se cozerão as carnes do sacrifício, e as campainhas dos cavalos serão santas. Você já sabe o que os loucos fazem com esse texto? É loucura desenfreada. Eles falam assim, a campainha dos cavalos são os cavalos lá do Apocalipse 19, que a igreja está vindo. As panelas da casa do Senhor sou eu, irmãos. E a carne que está sendo cozida é quando eu levanto a mão, está cozinhando a carne. Isso é coisa de retardado, gente. Sem brincadeira, é coisa de louco. E ainda eles pegam Hebreus para justificar, como se o escritor de Hebreus estivesse explicando a Bíblia toda. Por que o escritor de Hebreus não usou o templo de Ezequiel para falar com o povo? O templo de Ezequiel é muito mais glorioso do que o tabernáculo de Moisés. Por que ele não usou pelo menos o templo de Salomão? Por que o escritor de Hebreus teve que usar o tabernáculo de Moisés? Porque foi o princípio da palavra de Deus. Era onde aqueles judeus precisavam retornar, era mais fácil para explicar. E lá em Hebreus capítulo 12, o escritor de Hebreus faz um contraste entre dois tabernáculos. Ele faz um contraste entre o tabernáculo de Moisés e a Nova Jerusalém, que é um tabernáculo de Deus com os homens, mas que vai vir do seu tempo determinado. E o escritor de Hebreus fala, vocês chegaram à Nova Jerusalém celestial. Eu não sei se ele fala Nova Jerusalém, mas ele fala Jerusalém celestial. Mas ele está falando da do alto. E aí ele fala, a miríade de anjos aos primogênitos arrolados no céu. Irmãos, ele está colocando o plano no céu e não na terra. Quem sabe o escritor de Hebreus foi Paulo. Não está escrito o nome dele na carta. É a única carta que não tem o nome de Paulo. E Paulo disse em 2 Tessalonicenses que em todas as cartas dele teria a assinatura, mas é um homem que pelo menos andou muito com o apóstolo Paulo. E aquele homem está vendo também a Nova Jerusalém no céu e nós arrolados no céu, os vencedores arrolados no céu com miríades de anjos. No céu, não na terra. E aí? Tá vendo como tem muitas coisas para se meditar? O escritor de Hebreus falou que os querubins estavam fazendo sombra no propiciatório. Aí ele fala, e não falaremos de pormenores agora. Ou seja, tinha muitas coisas para ser falado e ele não falou. Ele não falou tudo. Na verdade, o escritor de Hebreus não falou nem metade, da metade do que tem para falar com a Arca da Aliança e os utensílios. Olha que gancho perfeito. Porque você vai em Gálatas 4 e você tem o mesmo exemplo. Paulo falou duas realidades. A Jerusalém de cima é livre porque nunca foi escrava. Por mais que o mal começou lá, Deus expulsou o mal de lá. Deus fez a vontade dele lá no céu e vai fazer igual na terra. Então a Jerusalém de cima é livre e os glorificados são filhos da Jerusalém de cima. Qual é o problema com isso? Nenhum. Eu acredito em tudo isso. E Paulo falou outra realidade. A Jerusalém da terra está em escravidão com seus filhos. Qual é o problema disso? Mas na cabeça de quem tem um espírito antissemita, antiprofético, que Satanás usa, na cabeça deles, eles leem isso e automaticamente o espírito de Satanás transfere assim, Deus vai destruir essa cidade porque ela é prostituta, porque ela é escrava, Deus vai aniquilar esse povo, quem não se converter para a igreja não tem salvação, e tem canais falando isso com todas as letras. Quem não se converter e não nascer de novo e não virar igreja não tem salvação, vai morrer em seus pecados. De novo, a palavra retardado, ela vai ter que ser constante aqui no vídeo. Isso é coisa de retardado, isso é coisa de desviado. Se Deus tem promessa até para as nações restantes,
Como que Deus não vai ter promessa para o Israel restante? Por isso, irmãos, que vocês estão vendo aqui que eu ataco os textos que eles usam. Eu não vou buscar outros textos e fingir que o que eles falaram não existe. Eu estou levando em conta o que eles estão falando. Eles não fazem o mesmo. Eles escolhem alguma coisa que dá ali para contrariar. Tipo assim, de 100% que a gente fala, eles pegam 5% para falar contra e falar refutei. Porque eles já estão caídos. É cegueira espiritual, dureza de coração, tudo isso junto. Então, como eu disse no início do vídeo, você teria coragem de chamar Jerusalém da terra de santa? Eu teria. Não porque ela está santa, mas eu tenho fé que isso vai acontecer. Assim como Paulo disse, nós ressuscitamos e Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, etc, etc. E nada disso aconteceu ainda. Mas Paulo colocou como se já tivesse acontecido. Paulo fala de coisas que ainda não aconteceu como se já tivesse acontecido. E as pessoas se confundem nisso. Elas se confundem em quase tudo. A Nova Jerusalém, ela está sendo chamada de esposa do Cordeiro. E o anjo fala para João, vem que eu vou te mostrar a esposa do Cordeiro. E apresenta uma cidade. E aí as pessoas acham que Deus está apresentando aquela cidade, os muros, como esposa. E que aquilo é o casamento. Olha que coisa infantil. Porque a esposa do Cordeiro somos nós. Deus ter usado uma cidade que ele edificou antes da fundação da terra, ou seja, no início da fundação dos céus, ele edificou aquela cidade. Deus ter usado ela para ilustrar nela tudo o que ele faria com seus santos. E em Apocalipse 21 está apresentando a característica da sua esposa na cidade, não significa que a cidade está descendo do céu para ter casamento. Não significa nada disso. A cidade vai descer 1000 anos depois e nela está representada a esposa do Cordeiro. É isso que Deus está falando. Porque senão eu vou acreditar que a linha do tempo está errada, eu vou ter que anular todas essas profecias que eu acabei de falar para vocês e falar que Deus vai envergonhar a igreja no milênio, que vai falar que não foi por amor dela, que vai falar, se lembra disso e fica confundida, fica confusa. Entre outras coisas que eu ia ter que anular. Então a Jerusalém, ela vai se tornar santa outra vez e é a da terra, porque Satanás não vai ter o gostinho de ficar com ela. De ter que fazer Deus destruir ela para sempre e trazer a do céu porque a da terra ele ganhou. Satanás não vai ter esse gosto. Então Paulo falou duas realidades das duas Jerusalém, não destruiu nenhuma e nem a outra. Ele falou só o que os Gálatas precisavam ouvir, que eram duas alianças, mas Paulo não terminou, não falou o resto. Está nos profetas. Quem quiser entender tudo o que Paulo está falando e o que ele poderia falar, mas o Espírito impediu que ele falasse, é só ir nos profetas. Se Jerusalém foi chamada de cidade santa antes de Jesus, e quando ela estava na terra, foi chamada de cidade santa, mesmo com aqueles fariseus, saduceus, escriba, mestre da lei, que Jesus chama de raça de serpente. Mesmo naquele estado, Jesus fala que aquela é a cidade do grande rei. Está escrito que Satanás levou Jesus no pináculo, na cidade santa, no pináculo do templo. E cidade santa foi falada da Jerusalém. Satanás não levou Jesus lá na Nova Jerusalém para falar, se atira daí. Ele levou Jesus na santa cidade, no pináculo do templo. Lá em Apocalipse 11, Jerusalém está sendo chamada de cidade santa. Em Apocalipse 21, a Nova Jerusalém está sendo chamada de cidade santa. Pega o termo cidade santa, escreve no seu aplicativo e faz a busca. Você vai ver que não tem como dizer que é só a Nova Jerusalém. E que a Jerusalém de baixo só vai se tornar santa porque a do céu desceu. Então a Jerusalém de baixo não vai se tornar santa. Porque a santa é a do céu. A de baixo terá que ser destruída, junto com as outras nações. Ou seja, ela é a grande Babilônia. Esses canais teriam a obrigação de falar que a Jerusalém de baixo é a grande Babilônia. Aliás, os profetas estão chamando ela de prostituta, de meretriz. Tanto é que tem pessoas que falam que a Jerusalém agora é a meretriz, é a grande Babilônia, por causa desses textos. Só que eles leem só até onde Deus xinga Jerusalém, fala contra ela.
eles não leem a partir do momento em que Deus fala, mas eu vou restaurar vocês. Eu vou fazer você no mesmo lugar aonde eu escolhi, vou edificar, vou restaurar e vou purificar você. E você não vai desfilhar mais os seus filhos. Eles não leem mais. Outros grupos leem e eles falam assim: aqui é o povo de Deus. Quando está falando de edificar e de restaurar, é o povo, é a igreja. Não faz o menor sentido. Eles até conseguem fazer isso com uma aparência de coerência quando eles escolhem um texto ou outro. Porque realmente aí Deus não dá muitos detalhes. E de fato, Deus às vezes usa a palavra Jerusalém para falar da igreja, Monte Sião. Eu não nego nada disso. Só que quando Deus começa a falar terra de Judá, lugar de Efraim, as cidades de Judá, e começa a detalhar, e começa a falar por Zacarias, por exemplo, Jerusalém mesmo, no mesmo lugar, aqui eu escolho outra vez, e ela vai ser reconstruída. Não é do céu. E não está falando da igreja. Deus está apontando para aquela terra. O profeta está falando destinado para aquele povo que está ouvindo a profecia e está pensando na terra. Ainda que Deus vá fazer um plano de restauração com a igreja, ele saca um plano espiritual daí, ele não anula o literal. Sabe o que o espírito do anticristo gosta de fazer? Ele pensa: esse povo eu não consigo fazer apostatar como eu faço com a igreja católica, como eu faço com a reforma. Esses específicos eu não estou conseguindo. Então o que eu faço? Procuro uma brecha. Se eles derem brecha, eu vou fazer eles transformar tudo isso em coisas espirituais e vou criar uma guerra entre eles e eles. E vou criar uma confusão de pensamentos para que as outras pessoas fiquem confusas e não entendam mais o que está sendo falado. O espírito do anticristo faz isso. Então ele faz a pessoa falar de Jesus, falar da salvação, só que bota tudo na conta de distorcer, sabe? Aniquilar profecias. Porque quando você começa a alinhar as profecias, eu já fiz esse trabalho. Eu peguei a palavra Jerusalém e investiguei ela em todos os profetas. E ali fica fácil. Aí fica fácil de você fazer. Eu duvido que você tenha feito isso. É um trabalho de um dia. Mas basta um dia para você saber quem é que está falando a verdade. Se você não fizer isso, raramente alguém vai fazer isso para você. Imagine agora eu pegar um vídeo e ler todos os textos onde a palavra Jerusalém aparece dentro de Isaías. E depois mostrar isso em todos os profetas. Ou pelo menos separar os textos onde eles são proféticos. Porque a palavra Jerusalém vai aparecer na Bíblia centenas de vezes, talvez milhares. Mas pegar aqueles textos proféticos. Se você fizer isso, você já vai perceber quem é que está falando mentira para você. Porque tem pessoas fazendo você acreditar em mentiras. Então, quando Paulo falou que a Jerusalém de baixo está em escravidão com seu filho, está em escravidão com seus filhos, quando Paulo falou isso, ele sabia que aquela mesma Jerusalém, naquele estado, foi chamada de Cidade Santa. E que no futuro ela voltaria a se tornar santa. Ela seria liberta da escravidão. Acontece é que os filhos da Jerusalém do Alto estavam sendo libertados, entrando na nova aliança. Não muda o fato em que Deus vai colocar a nova aliança, vai fazer aliança e vai fazer uma aliança eterna. A aliança eterna, você não lê ela somente falando de igreja. Sabe por quê? As nações que vão entrar no milênio, Deus não vai fazer uma aliança provisória com elas. Tipo assim, eu vou fazer uma aliança de 1000 anos. Quem morrer, morreu. Morreu de velhice, vai ressuscitar no grande trono branco e eu vou condenar. Deus está fazendo uma aliança eterna. Só que elas receberam a recompensa de suas obras. Elas restaram. Elas tiveram a chance de se tornar povo de Deus, glorificado, mas não foram. No entanto, é uma aliança eterna. Israel, que estará dentro do milênio, e eles não estão glorificados, mas eles estão cuidando do templo, é uma aliança eterna com eles. É uma aliança de paz. Agora, a aliança eterna que Deus está fazendo com os glorificados é diferente. Eles receberam a glorificação na frente. As nações podem ser glorificadas, mas iniciou o reino de Cristo,
cada um vai receber conforme as suas obras. No entanto, todos os que entrarem no milênio estão entrando em uma aliança eterna. Os que ainda estão em carne precisarão ser provados. Por isso que Satanás é solto. A palavra diz, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Se Cristo está falando que é necessário, é porque tem motivos para Satanás ser solto, para provar os que ainda estão em carne, os que viveram dentro do milênio. Agora, os que estão glorificados, eles já foram glorificados 1000 anos antes e se tornaram esposa do Cordeiro. A aliança é eterna com todos, mas só que alguns vão ter que ser provados para entrar nessa aliança eterna. Eles já estão dentro pela fé, ou seja, as nações restaram por causa do quê? É claro que tem obras, elas tiveram que largar suas coisas e irem para o deserto, tiveram que permanecer firme até o fim, mas é uma fé. Essas pessoas acham que a fé é só uma, que a promessa é uma só, e que a aliança eterna é só aquilo que eles estão querendo que seja. Mas a palavra de Deus não está falando isso. A antiga aliança, no tempo da antiga aliança, já não era assim, porque como é que nós vamos falar que a antiga aliança seria uma aliança eterna, sendo que o próprio Deus está falando de uma nova aliança? Ele dá testemunho tanto por figuras, como, por exemplo, por Abraão. As coisas alegóricas que Deus falava por Abraão, suas mulheres e seus filhos, testemunhavam uma antiga aliança que seria passageira e uma eterna. E depois Deus começa a falar claramente, pelo profeta Isaías, que haveria de vir uma nova aliança. E pelo profeta Jeremias, aí tudo fica muito claro. O profeta Jeremias é o profeta que deixa mais claro a questão da aliança eterna. Tanto é que esse texto aparece em Hebreus 8 e em Hebreus 10. E é difícil encontrar um capítulo onde um profeta cita um texto 2 vezes e cita muitos textos em seguida. O escritor de Hebreus acha tão necessário esse texto que ele cita 2 vezes. Ou seja, a antiga aliança não era eterna, e no tempo da antiga aliança Deus falava de uma nova. Aí tudo bem, mas lá no milênio não existe uma aliança que não seja eterna. Mas a aliança que Deus fez com Zadok é eterna. Eles vão ser glorificados no final se vencerem. E a aliança com as nações? É eterna, não é uma aliança provisória. Ou seja, quando Deus fala que vai fazer uma aliança eterna com o Aolá e o Olibá, com as 2 irmãs, ainda que muitos daqueles textos estão falando do Israel restante, ainda assim é uma aliança eterna. Agora você vai ter que estudar não só Ezequiel 16, mas Ezequiel 24, e aí Ezequiel 26, 28, Ezequiel 36, e descobrir quando que é o Israel glorificado, quando que é o Israel restante. Você vai descobrir quando que é o 7º milênio, quando que é o 8º. Vê que Deus nos elevou de nível. Os judeus teriam que descobrir, pelo menos, quando que era a primeira vinda de Cristo e quando que era a segunda, porque elas estavam misturadas, faladas no mesmo contexto. Quando nós cremos em Cristo, agora ele elevou a gente de padrão. A gente não tem mais que ficar preocupado em entender qual que é a primeira e qual que é a segunda vinda. Isso é muito claro para a gente. Agora a gente tem que ficar preocupado quando que é o reino de Cristo e quando que é o reino do Pai. Quando que é o 7º milênio e quando que é o 8º. Quando que é o tempo do templo de Ezequiel e quando que é o tempo da Nova Jerusalém. A nossa busca agora é outra, é mais elevada. Isso que eu estou falando é verdadeiro. No entanto, o 7º milênio e o 8º, que é a eternidade, estão misturados. Quando Deus vai falar da Nova Jerusalém, no mesmo contexto ele está falando de coisas que não acontecem com a Nova Jerusalém. É impossível de ser, senão haveria pecado nela. Por isso que quando as pessoas vão explicar sobre a Nova Jerusalém usando o profeta Isaías, elas saltam. Vamos ler daqui a aqui, depois vamos ler dali a ali. Até eu faria isso, porque eu não consigo explicar aqueles textos. Não fecha com a minha conta, então eu salto. Só que eu tenho que fazer uma análise e dizer, e esse texto aqui? Por que eu estou saltando? Por que eu nunca expliquei? Isso, irmãos, é ter o coração ensinável. É ter um coração coerente diante do Senhor. Eu não faço mais isso porque eu olho o texto e sei o que Deus está fazendo. Eu vejo Isaías 60
E eu vejo tanto a Nova Jerusalém como o Templo de Ezequiel, porque eu estou vendo textos que são referentes à eternidade e cruzam direto com a Nova Jerusalém. Mas 2, 3 versos depois, não tem como ser. Isso daqui Deus está falando do 7º milênio. Ah, então, mas está muito confuso. Por que Deus faz isso? Não está muito confuso. A nossa mente que é confusa. Deus faz isso para provar o nosso coração. Qualquer professor que vai ensinar para você uma conta de matemática, que vai te fazer uma prova numa redação de português, que vai te fazer um teste sobre história, ele vai colocar algumas coisinhas ali para confundir você, para ver se você está prestando atenção. Se ele colocar tudo em ordem, tudo bonitinho, te der as respostas, você vai só colar. Deus é o maior professor de todos. Claro que ele vai pegar os tempos e vai, inverter. Eu vou colocar Deus mesmo pensando assim. Aqui eu vou falar da Nova Jerusalém, que é um mistério da eternidade, que muitos nem sabem que existe, que é o 8º dia, que eles vão descobrir isso só no futuro. E aqui eu vou estar falando do Templo de Ezequiel, que vai ter um desafio para eles entenderem como que isso vai acontecer, por que sacrifícios vão ser feitos depois da minha ressurreição, por que nações vão restar. Deus provou a gente em tudo isso. Só que esses canais caídos, que estão sendo influenciados pelo espírito que pingou em Agostinho, o espírito do anticristo, que pingou em Agostinho de Hipona, pingou em Martinho Lutero, pingou em João Calvino, pingou nos adventistas e agora está pingando nessas pessoas. Eles estão fazendo essa bagunça. Eles ficaram presos. Ou seja, Satanás, ele consegue enganar até quem acreditou na doutrina das 2 casas de Israel. Você pegar os textos de Jerusalém ali, sabe? Da casa de Israel se unindo para falar para uma pessoa que não conhece isso ainda e espiritualizar, aonde é espiritualizável, e falar, olha, aqui não é uma outra esposa, é o Israel de Deus, é um plano com Efraim e Judá, isso é válido. Mas chega um tempo em que você vê que a palavra não é só isso. A palavra não fala só de 2 casas se unindo. A palavra fala de uma 3ª casa de Israel no milênio. E essa 3ª casa de Israel, fiquem assombrados com isso, ela vai ser formada de nações restantes e de judeus restantes. E tudo o que Deus queria que acontecesse lá no tempo de Moisés, quando eles saíram da terra do Egito, vai acontecer com cada detalhe que